Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos de live quebra-crenças para poder gerar um pouquinho de paz para vocês. E por que eu falo isso? A vida não tá fácil para ninguém, né? Mas tem um grupinho de pessoas que tem um zumbido com muitos altos e baixos ao longo do dia ou ao longo da semana, assim ó, super associados a determinadas emoções com coisas do dia a dia. E que essas emoções não deixam o zumbido melhorar, mesmo que você seja uma daquelas pessoas que se trata direitinho com as coisas que os médicos te passam para melhorar. Então hoje a live é focada nisso aqui. E eu vou contar para vocês já por que eu tive aqui um chamado, um negócio, uma sensação, falei, hoje é esse o tema, tá? Diferente de outras vezes que a gente entra e chama um voluntário aqui pra gente ajudar, tentando fazer um diagnóstico que ele não saiba, hoje é dia de chamar alguém que sentia aí no coração que tá precisando de um desabafo. Hoje a gente vai olhar para esses altos e baixos de conflitos emocionais que não deixam o zumbido ir embora. Que nem as pessoas que quando ficam estressadas com alguma coisa, angustiadas, com medo, ansiosas, elas têm enxaqueca ou têm gastrite ou úlcera, né? Algumas têm o zumbido, o ouvido não melhora por causa desse conflito, tá? Então vamos lá. Live 213 só dos domingos. Só dos domingos. Hoje, quando eu parei para analisar, falei, meu Deus do céu, né? 5 anos aqui com vocês nesse estágio de live no Instagram por causa do lockdown da pandemia. Foram-se 213 domingos meus de doação aqui, né? Para tentar ajudar um pouquinho justamente nesse desespero. Então hoje eu fiquei assim feliz internamente, eu sozinha aqui, assim, que legal, né? É um número respeitável, 213 domingos. Vários de vocês estão comigo há pelo menos metade disso, então é muito gostoso de ver também a chegada dos novatos, né? Sempre tem gente nova começando a seguir a gente, não é à toa, né? Estamos aí com 38 mil seguidores, justamente porque aqui é um lugar de bons conteúdos de zumbido, concordam? Sejam bem-vindos e vamos lá juntos. Olha aí, Sandro Roberto chegando aqui para validar o que eu tô falando. Sandro Roberto é uma estrela lá da velha guarda, quando a gente começou este grupo aqui em 2020. Tiro o meu chapéu para você, Sandro, muito obrigada aí. A Karen Onofre também é da velha guarda, tá aí, né? É fonoaudióloga, tá aí validando que por algum motivo esse grupo vale a pena, né? Por algum motivo para as pessoas também investirem 1 hora dos seus domingos aqui com a gente. Baque César é outro aí, ó. Que bom que eu, né? Não dá nem para dizer que eu falo mentira, porque já vem o povo validando aqui. Muito legal. E como sempre, hora de agradecer a equipe que desde do fim do ano passado aí vem ajudando a gente também, né? Então a Flávia Santos, Annelise Uliano, Maria Cristina Coraza e a Ana Lúcia Canda. Então, gratidão. Bom, para quem tá chegando agora, hoje é dia de atender o meu coração, que ficou mexido por causa de um story que eu fiz sexta-feira, eu acho, tá? Que eu coloquei ali uma enquete e 50% das pessoas que viram, que foi 1.900 e poucas pessoas, 50% dessas que votaram escolheram a opção que o zumbido fica com altos e baixos por causa do emocional. A gente não estava falando de altos e baixos com comidas, bebidas ou contraturas, estava assim, associando uma piora do zumbido a determinadas emoções, 50%. E 24% responderam que se sentiam presos num mar de pensamentos negativos. Então, uma coisa cíclica da qual
muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha. E é lógico, a gente sabe que a vida tá difícil para todo mundo, de um jeito ou de outro. Mais difícil para algumas pessoas, um pouco menos, mas tá difícil para todo mundo, né? Até para quem não trabalha, tá difícil. Então, eu recrutei, vendo essa pesquisa, eu recrutei uma informação que me deram, que era assim, que entrevistando refugiados de guerra e perguntando qual era o sonho de consumo dos refugiados de guerra, com uma hipótese que eles falariam: dinheiro para reconstruir a minha vida em outro país, ou amor, já que a família se desestruturou. Mas o sonho de consumo dos refugiados de guerra era paz. Paz. Esse estado de espírito precioso que eu aprendi a dar muito, mas muito mais valor a partir do momento que eu conheci o que é paz. E quando a gente perde a paz, a gente quer voltar para ela. Então, dentro dessa lembrança da pesquisa, me veio essa sensação. Hoje a vida não tá fácil para ninguém, como eu falei, porque a gente tá sempre vivendo guerras entre países ou guerras internas com o que a gente carrega e tem que lidar com o ambiente com o qual a gente vive. A gente tem que lidar com a vida que às vezes não é aquela que a gente escolheu, sonhou para ter quando a gente era mais jovem, tá? Então, guerras, seja lá quais forem, fazem a gente ter um desejo de paz. E hoje a gente vai lidar com essa guerra aqui dentro dos altos e baixos do Zumbido, que infelizmente, além de causarem questões emocionais nas pessoas, eles também têm a outra via, que é serem causados ou serem piorados por emoções conflitantes. Levanta a mão aí quem não tá em nenhum conflito, nem que seja daqueles eu caso, eu compro uma bicicleta. Conflito faz parte, só que nem todos precisam piorar o zumbido. Então, hoje, a nossa ideia, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver quem já tá aqui. Hoje a nossa ideia é falar com algum de vocês que não seja meu paciente de consultório e que esteja aqui com o coração aberto para falar aqui do que tá passando hoje de angústia, de medo, de ansiedade, de depressão na vida, que a gente possa fazer uma abordagem quebra-crença do jeitinho que tá ali no tema da live, para que, quebrando crenças, a gente possa contribuir com momentos de paz, tá bom? Então, quem sentiu aí, rola esse chat lá pra cima e encontra o botão no canto inferior direito de participar, tá? A partir do momento que vierem sugestões de pessoas aqui, eu escolho quem quiser falar com a gente, tá? Então, lembrando que aqui eu sou porta-voz de um grupo, eu só aqui falo, porque aqui só dá para falar uma pessoa, mas tem uma equipe no chat também. E o poder do grupo é justamente isso, o quanto a dúvida de uma pessoa gera uma resposta que pode acalmar o coração de várias outras pessoas, né, Annelise? É isso aí. Paz é um sonho de consumo pelo qual vale muito a pena a gente se dedicar, né? Quem aí conhece momentos de paz? Levanta a mão que eu quero saber. Cris Coraza, bem-vinda, querida. Lindo demais. Paz é sonho de consumo número 1 dos refugiados de guerra. E faz muito sentido, né? Por mais que amor seja muito necessário, dinheiro para reconstruir a vida, ou ir atrás dos sonhos, ou fazer boas ações seja muito necessário,
É um aprendizado muito grande a gente ver pessoas que perderam tudo querendo paz, né? E a gente que não perdeu tudo, que tá aqui no domingo escolhendo estar juntos, a gente pode ter momentos de paz talvez muito mais facilmente do que os refugiados de guerra, né? Então é isso. Vamos lá. Quem é que quer conversar com a gente? Você tem, que bom. Hoje, talvez porque a gente tenha colocado aí a questão do emocional, hoje não tá tendo ninguém aqui disposto, né, que se candidatou a falar com a gente. Se tiver alguém que queira dividir o palco, que foi esse o convite, só precisa me deixar saber aqui, tá bom? Senão a gente vai em perguntas e respostas, já que às vezes junto uma turma que não quer se expor, né? Eu sou suspeita porque eu amo grupo, amo. Sabem desde quando a gente faz grupo de apoio? Aqui há 5 anos, mas o grupo de apoio, a primeira reunião foi em 99, né? Então, na salinha do consultório, onde a gente via pacientes que choravam comigo na primeira consulta, a nossa vida de médica dedicada a zumbido nunca foi fácil. Eles choravam, mas quando eu quis juntar justamente os que choravam, é incrível como quando um fala, aquele que chorou dá força para o outro. Então, solidariedade é uma coisa muito forte em grupo. E quando a gente está solidário, a gente cresce junto, né? Acho que as pessoas que fizeram um grupo com a gente ali na mentoria, aqui tem algumas delas, vem como é a força do estar junto, né? Vamos lá. Olha aqui, Andréia perguntando, você acredita que o jeito como lidamos com as emoções pode transformar a forma como percebemos o zumbido? Enquanto alguém se voluntaria, te agradeço, viu, Andréia? Super acredito, minha resposta é um sim gigante para você. E da onde vem isso? Eu mesma tive zumbido por causa de emoções desequilibradas, já contei aqui algumas vezes, né? Então, quem nunca perdeu alguém querido, pelo menos se estiver perto da minha idade, quem nunca perdeu alguém querido, né? Então, para mim foi uma experiência ímpar entender que emoções desequilibradas foram capazes de gerar zumbido em mim, que já estudava zumbido sem esse olhar integrativo, né? Então, à medida que eu ressignifiquei com a santa da minha psicóloga, que eu coloco ela no pedestal, uma pena que ela não tá trabalhando mais, que já se aposentou. A minha psicóloga tá lá num lugarzinho muito, muito, muito querido do meu coração, porque ela me transformou, ela me ajudou demais a ressignificar a bomba que se formou dentro de mim do ponto de vista emocional depois da perda da minha mãe, que é um negócio que eu não sabia lidar com isso, né? Assim, eu fui de caloura, eu fui de gaiata nessa viagem pro luto, né? E como isso fez, na minha crença, isso fez o meu zumbido sumir, eu virei a pessoa a acreditar que o zumbido pode ser fruto de desequilíbrios emocionais e todos nós estamos sujeitos, né? Lembrando que da pandemia para cá muita gente nunca mais se reequilibrou e que eu acredito que a reorganização, o reequilíbrio das emoções, a ressignificação pode sim ser o caminho para paz no coração, paz na mente, paz em todas as células que você carrega, né? Então, mesmo que a vida seja um equilíbrio dinâmico e que a paz não dure para sempre, que você possa conhecer este lado, né, do infinito aqui, dessa troca, desse movimento que é formado por momentos de paz, com ou sem zumbido. Então, para mim faz muito, muito, muito sentido. Gostaria de saber se o zumbido pulsátil causa dor de cabeça. O meu, quando pulsa, logo dói a cabeça. Tem o DTM também. Então, a DTM pode estar causando a sua dor e o seu zumbido pulsátil, né?
Isso é uma crença, Jéssica. Essa é uma crença super comum, quando as pessoas falam assim, meu zumbido causa perda de audição, meu zumbido causa tontura, meu zumbido causa dor de cabeça. E eu fico só ouvindo e falando, gente, esse zumbido nasceu para ser injustiçado. No seguinte sentido, porque ele leva a culpa de tudo, além do que dele que existe na mesma pessoa. É incrível, tá? Então, se você tem uma disfunção temporomandibular, classicamente ela é causadora de dor de cabeça. E alguns casos de DTM podem ter o zumbido na forma de pulsação. Então não é o zumbido originando a dor de cabeça. É a DTM, o suspeito é outro. O vilão é outro. É a DTM dando dois sintomas em paralelo. E aí, Jéssica, não sei se é o seu caso, mas muitas outras pessoas ficam lá com a ideia, bom, se o zumbido tá me causando a dor, eu preciso acabar com o zumbido. Essa é uma conclusão lógica, coerente, mas errada. Então veja, todos vocês que estiverem nessa sintonia, o meu zumbido é que causa a minha papapá, pontinhos, vamos tentar rever isso, tá? Porque senão o seu sistema de alerta cerebral ativa contra o zumbido, quando na verdade ele deveria estar de olho no vilão da história. O zumbido é um sintoma que enche muito a paciência de muita gente, por isso que a gente faz essa doação de trabalho voluntário aqui. Eu sei, e eu tive, e o meu ainda foi por emoções num luto que é difícil da gente carregar. Pelo menos, né, eu era gaiata quando minha mãe morreu, aí não tinha perdido ninguém muito próximo assim, ainda, tá? Então, a ideia é reorganizar as emoções é o caminho para melhorar o zumbido que tem altos e baixos com o emocional. Não é tomar um vasodilatador pro zumbido. Tipo, tira o zumbido que eu volto ao normal. Mas e o resto da vida? Que é geradora de fortes emoções, de medo, de raiva, de culpa, de arrependimento, de revolta. Gente, a gente precisa olhar para isso, tá? E mesmo na medicina, com os nossos mentorados, a gente sabe que muitos médicos não têm nem jeito, nem formação, nem paciência para lidar com o emocional. Mas a gente sempre mostra nos casos que a gente discute o lado emocional da pessoa. Mais do que isso, a gente passou a levar o próprio paciente para falar para os mentorados, que é para abrir a cabeça e poder olhar a pessoa como um todo. Porque olhar a pessoa como um todo faz o quê? Faz brotar, faz surgir, faz nascer novas opções de tratamento, tá? Então, a ideia que muita gente tem de acaba com o zumbido que o resto vai embora é errada, tá? É errada. O que o zumbido faz, assim, de fato? Ele pode ser responsável por distúrbios do sono, principalmente de pegar no sono, a insônia inicial, no começo da noite, ou na madrugada, quando a pessoa acorda e vai ao banheiro e não consegue mais dormir. Isso, sem dúvida, pode ser responsabilidade do zumbido. Ele pode dificultar a concentração na leitura ou no trabalho. Ele pode contribuir para piorar um estado de ansiedade ou de depressão, que muitas vezes, nesse caso aqui, estão ligados às crenças ou às outras limitações. Ele pode. Agora, o zumbido causar perda auditiva, o zumbido causar tontura, o zumbido causar dor em algum outro lugar, eu realmente, gente, mesmo que eu tente acolher e entender o lado de vocês que estão ainda passando por isso, não faz sentido para mim.
Não faz. Eu gostaria de deixar aqui a minha ideia justamente para a minha opinião se misturar com as de vocês e ver se a gente inocenta o zumbido das partes que ele não tem responsabilidade. Porque erro de julgamento é difícil para qualquer julgado, tá? Erro de julgamento é difícil para qualquer julgado. E se você tá julgando o seu zumbido errado, né, no caso da Jéssica aí que pode estar errada, a consequência é uma só. O seu cérebro, que é a antena parabólica aqui, sua amiga, foca muito mais no zumbido. Foca no zumbido. Quando eu falo, devia estar focando no vilão que está causando o zumbido e não só no zumbido. Veja se isso faz sentido para vocês, tá bom? Porque aqui a gente não tá dizendo que o zumbido não é problemático. A gente tá dizendo que ele não tem responsabilidade por todos os problemas que vocês pontuam que ele é responsável, tá? Aí, um monte de gente pedindo ajuda. Por que que não veio dividir o palco aqui comigo? Oxe, por que que não veio dividir o palco comigo aqui? Vamos lá. Agora estou entendendo o motivo do meu zumbido. Helenice, não sei se eu perdi alguma coisa aqui, mas se você tá entendendo agora, já valeu a live. Já valeu a live. Que mais? Trato da ansiedade com medicação. Ok, medicação é uma opção de tratamento de ansiedade. Se dá certo, ótimo. Mas se você toma medicação e a ansiedade continua 1000, pode não ser o seu caminho, tá? É o que eu falo. Muita gente recorre à medicação e ó, eu sou médica falando, tá? Aprendi a vida inteira a medicar. Mas às vezes a gente tem que dar o braço a torcer que a medicação medica, mas não vai muitas vezes na origem. Então, a ansiedade é um conflito de vários medos do futuro, de medo de não dar conta, e muito melhor do que isso é lidar com os medos para nem sempre precisar tomar medicamento. Porque se medicamento fosse inócuo, ótimo, mas não é. Os medicamentos controlados são menos inócuos do que os medicamentos não controlados. Então, tudo depende. Eu não vou dizer que medicação não funciona. Para alguns momentos pontuais, a medicação pode ser ótima. Mas para uma ansiedade crônica, muito mais produtivo a gente olhar para essas emoções e criar estratégia de ressignificar, de entender o que está acontecendo, do que tampar o sol com a peneira. Helenice, veja se faz sentido para você. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois, ó lá, um exemplo. Depois que tomei mirtazapina, começou o zumbido. Já parei de tomar, mas ainda tenho zumbido. Tem dias que não tenho, mas volta. Helenice, olha lá. Então, você pode ter tido o começo do seu zumbido por um medicamento ototóxico. Você tomou para melhorar a ansiedade e daí ele deu efeito colateral do zumbido. Olha aí um exemplo que a conta não fecha. Largou o remédio, palmas. Aí o zumbido não sumiu. Ele vai, tem dias que ele some, mas tem dias que ele volta. Então, se o remédio já sumiu, é possível que emoções estejam influenciando o seu zumbido ainda, né? Que tal, né? A mente em paz é justamente essa ideia de vamos olhar para isso. Eu tive que olhar para um trio que só na terapia eu descobri, né? O trio do luto, da morte da minha mãe, né? Teoricamente, o luto é tristeza da perda e tristeza de filha perdendo a mãe, eu tinha mesmo, né? Mas o que eu fui remexendo ali, da culpa que eu estava carregando por ser médica, não ter visto esse tumor de intestino com metástase no fígado e compressão do pulmão, não ter visto antes, né?
E uma sensação de abandono que, juro, acho que foi a pior de todas. Mas se tô ficando mexida aqui de novo, só de lembrar. Mas a ideia é que se a gente não tivesse feito terapia com uma psicóloga linda, maravilhosa, que chamava Graça, que era, é um nome muito propício mesmo para uma pessoa com o dom de ressignificar, de me fazer ressignificar as emoções tão fortemente, rapidamente, tão abertamente, porque eu acho que tem que ter jeito para isso, né? Não pode ser frase que entra por aqui e sai por aqui. Tem que ser frase que mexe com você, né? A hora que mexe com você, você sabe que tá pronto, já tá num processo de transformar alguma coisa. Hoje eu me sinto, minha mãe morreu então em 99. Hoje eu me sinto mais fortalecida para todos os lutos. E eu não sabia disso na época. Eu só tava indo fazer um negócio focadinho naquela dor da perda da mãe. E aquele negócio ressignificado extrapolou benefícios para outras áreas da minha vida. Então, o que eu mudei? Eu mudei o relacionamento com morte. Não é só com a morte da minha mãe, é com mortes. E quem que não vai passar por mortes de outras pessoas? Então já foi um outro benefício. Só que sem querer, ao longo do tempo, eu fui vendo o quanto mudar a crença do luto, né, da morte, também expandiu para mim, para outras perdas que não eram mais de pessoas, mas perdas de coisas, perdas de cargos, perdas de outras perdas. Parecia que algo em mim tinha aceitado de verdade que sim, a vida pode ser, tem um lado da vida que é uma coleção de perdas. Eu ouvi isso de um paciente, achei meio cruel num primeiro momento, hoje eu dou razão para ele. A vida tem vários movimentos de vai e vem, de vai e vem, infinitos movimentos de vai e vem. E de fato, assim como tem o lado da paz, que eu já tinha falado, tem um lado de infinitas perdas de várias coisas que a gente vai tendo. Acabei de me olhar aqui e lembrei da perda de colágeno, né? É uma que vai fazendo parte da gente, né? Então, quando a gente olha para isso com um coração não de revolta, gente, é muito profundo isso que eu tô falando. Eu espero que esteja chegando em vocês, viu? Mas no fim era para mostrar o quanto ressignificar, às vezes, uma coisa que foi esse abandono, esse meu coquetel aqui do luto, me fez perceber depois como se eu tivesse ficado mais preparada para lidar com outras coisas. E foi nesse contexto que meu zumbido sumiu. E é isso que eu amaria que vocês entendessem. Por que que a gente vem aqui fazer um trabalho em paralelo com o trabalho das consultas, que no fim ajuda a quebrar crenças, ajuda as pessoas que nunca me viram na vida ou que não estão na condição de passar em consulta com a gente, vai ajudando voluntariamente todo mundo que simplesmente se dedica a vir aqui aos domingos ou que assiste depois no YouTube, tá? Então, eu sei que eu já transformei a vida de muita gente e isso já estaria tranquilo para o meu coração. Só que o que eu já fiz já estaria muito tranquilo para o meu coração. O que não fica tranquilo é que mesmo que eu faça assim e eu possa ficar contente, eu sei que tem assim a mais de gente todo dia precisando de ajuda. Todo dia tem gente começando o zumbido por inúmeros motivos, inclusive esse bombardeio de emoções que a nossa vida de hoje traz para qualquer pessoa, em qualquer idade, tá? Então é por isso que eu não sossego, porque mesmo que eu faça e fique contente e gere um retorno para mim mesma de endorfina, tem tanta coisa para fazer, né? Então hoje
Hoje não, recentemente a gente teve uma outra ideia. Eu saí aqui do grupo, porque vocês sabem que tudo que é voluntário fica aqui, que vai continuar ficando, mas tem um lado aqui que é que nem você ganhar 6 meses de academia na esquina da sua casa, facinho, facinho, tranquilo para você ir. Muitas pessoas nem vão ou vão uma vez e desistem, porque coisas dadas não são tão valorizadas. E a rima não foi sem querer, tá? Então, a gente criou para as pessoas que já estão numa estabilidade financeira, mas estão numa instabilidade emocional da gente sentar e chorar junto. A gente criou uma oportunidade que é a mentoria Mente em Paz. Por quê? Porque paz é um negócio que, seja no coração, na mente ou em todas as células, continua sendo nosso desejo para quem está em guerra internamente ou externamente. Tá? Então, a mentoria de equilíbrio e neutralização do quê? Dos transtornos emocionais. Mente. Em quem? Em pacientes acometidos com zumbido. Tá? Então, a gente quer levar paz para pessoas acometidas por zumbido. Olha como encaixa perfeitamente dentro do nosso propósito. Mas isso como uma mentoria para um grupo pequeno. Hoje a gente está num grupo aqui agora, 56 pessoas assistindo, tá? 56 pessoas. Todo mundo anônimo, tirando umas poucas pessoas aqui. Ninguém tá mostrando a cara. O poder do grupo com sigilo, com confidencialidade, onde o que é falado não sai daqui, né? Porque a gente honra quando assina alguma coisa, né? A gente honra a nossa palavra. Então, essa é uma oportunidade que eu quero trazer para vocês. Quem tá aí precisando de momentos de paz vai poder ter uma sequência de 8 sessões comigo como médica, junto com a Andreia, psicóloga, especialista em terapia breve, e juntas nós estaremos com 8 pessoas para fazer o quê? Neutralizar transtornos emocionais. Não se trata de fazer diagnóstico para quem não sabe o que tem. A gente quer pessoas que sabem o que tem, que fazem tratamento, só que o zumbido é tão vulnerável às emoções, que é o zumbido que não fica em paz. O zumbido não pode nem ir embora, ele tem que voltar, porque a emoção geradora dele volta de novo para pegar vocês de portas escancaradas. É com este grupo que a gente quer trabalhar. Em paralelo, vou continuar, como sempre, trabalhando no meu consultório, no instituto, com pessoas que não sabem o que tem. Tá? E às vezes aqui, aos domingos, a gente abre isso voluntariamente, para trabalhar com pessoas que estão perdidas, não tem noção do que tem. Mas hoje é dia de falar daquelas que estão num fogo cruzado, seja internamente, precisa desbloquear um monte de emoções, seja dentro da família, por qualquer motivo, chegar em casa não é gostoso, ou dentro do trabalho, que por qualquer motivo, sair de casa para ir trabalhar é um fator muito gerador de estresse, onde o zumbido piora. Ou piora quando chega em casa, assim que fala assim, agora eu vou relaxar, aí vem aquele zumbido que ficou lá reprimido por um monte de coisas que aconteceram durante o trabalho. Jéssica dando retorno aqui, acredito que seja DTM mesmo, pois estala muito a cabeça, face e pescoço. Beleza, fico contente também, é outro motivo de ter valido a live aqui, de você ver zumbido aí é consequência, não é nele que você tem que mirar para olhar para melhorar o seu meio de campo, você tem que melhorar a DTM e os fatores que estão causando ela. E se for emocional e você tiver de cabeça aberta para vir para a mentoria Mente em Paz,
a gente estará esperando vocês. Ô, Lúcia, agora que eu tô vendo aqui que você quer dividir o palco, agora o horário já foi, tá? Eu sempre explico isso antes, né? Então, a ideia é chegar na hora e se candidatar para dar tempo, tá? A Iana Kobuti também, eu queria dividir o palco, cheguei atrasada. Atrasada não rola, gente, não rola. Vamos lá, quem mais? Agora que eu tô vendo aqui... mas hoje já foi mais da metade, né? Senão a gente começa aqui e não dá tempo de fazer um trabalho de excelência. Eu gosto de trabalho de excelência, senão se for para fazer minha boca, eu não faço. Deixa eu ver quem mais aqui. Uma superdosagem para tireoide pode ter acarretado, desencadear o zumbido? Yes, tá? Eu demorei para saber que os medicamentos para tratar a tireoide podem causar zumbido, seja Sintroid, é raro, mas podem, né? Seja Sintroid, Eutiroxo, Levoide, etc. Eu demorei, tá? A gente sempre soube que alterações da tireoide causam zumbido, mas às vezes a pessoa tá na alteração da tireoide, não tem zumbido, e 1 a 2 meses depois de começar a tratar, o zumbido pode aparecer. Tá? Então, quem tem zumbido, hipotiroidismo e o controle com algum dos medicamentos, tem que olhar na linha do tempo qual foi a sequência de aparecimento, tá? Foi primeiro o zumbido, depois o hipotiroidismo, depois o medicamento? Hipotiroidismo e medicamento não tem culpa no cartório, tá? Agora, se veio primeiro o hipotiroidismo, depois começou a tratar e daí apareceu o zumbido pode ser desse medicamento, tá? Então, em geral, 1 a 2 meses depois. Não adianta falar assim, eu já tomo o Sintroid, sei lá, há 10 anos. O zumbido apareceu há 6 meses. Daí tem uma linha do tempo que fica muito difícil a gente achar que tem vínculo, tá? Então, por isso que a ideia é sempre essa mente integrativa, é sempre olhar um conjunto de informações, tá? Quantas pessoas tiveram remissão apenas através da terapia emocional? No total, eu não tenho noção, porque muita gente que tem remissão não vem falar com a gente. O nosso trabalho de remissão é caçar pessoas. E depois que a gente acha, as pessoas que tiveram remissão, é caçar. E depois que a gente acha, é caçar para elas darem a entrevista pra gente. É difícil saber essa resposta, Alessandro. É difícil. O que eu posso te dizer é que dos casos de remissão, com certeza teve gente que se tratou, que se curou só gerenciando emoções. Inclusive algumas delas que eu mesma entrevistei lá no começo, sozinhas, fazendo relaxamento, fazendo meditação, tinha uma pessoa que falava assim, eu conversava com o meu zumbido e eu falava, você não me pertence. Ele falou assim, um dia ele foi embora, foi assim que a pessoa me contou a história. Tipo, parecendo uma coisa simples, sabe? Quando conta depois de anos que já tá sem zumbido, parece uma coisa simples, só que quem tá mergulhado nas emoções não enxerga essa possibilidade. Mas ela existe. Só fico te devendo o número que não é falta de vontade. É dificuldade de ter noção de todo mundo que se cura. Porque eles não vêm aqui pra live de domingo. Eles não vão nos congressos que a gente frequenta. Live, grupos, são lugares que juntam sofredores. E não quem já tá liberto, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, aqui essa discussão. Mirtazapina não é ototóxico. Existe na bula como efeito colateral, pois o zumbido é muito prevalente. É uma forma do laboratório se precaver de processos judiciais. Concordo completamente dentro da ideia de que tem bulas que a gente fica horrorizada. E eu participei realmente de um estudo, fase 3, de um medicamento lá da Alemanha,
multicêntrico, e meu instituto foi convidado a participar. Era um medicamento para memória que queriam testar para ver se melhorava zumbido também. E daí na bula, quando eu fui assinar contrato, na bula tinha lá otalgia e resfriado. Eu falei, mas como assim? Nunca vi otalgia, dor de ouvido, e resfriado em bula de remédio, né? De remédio controlado, aliás, de nenhum. E daí me explicaram, né? Que tudo que a pessoa tem depois que ela shaking hands, né? Que faz o acordo, né? Tudo que ela tem, ela relata. Então, independente de ter vínculo ou não, se teve resfriado porque tomou o medicamento, acaba indo para bula. E daí, às vezes, se constroem bulas cujo conteúdo você não consegue dizer que tem a ver. Agora, que tem gente que fala, quem falou aqui, Rose, não foi a primeira vez que eu já ouvi essa história com a mirtazapina, que falou, eu começo a tomar e eu começo com o zumbido, eu sou super a favor da história do paciente, super, tá? Se ele falou, tem convicção, por que que eu não vou acreditar nele, tá? É porque não tem literatura dizendo que não tem ototoxicidade, né? Eu vou acreditar no paciente, tá? Que mais? Eu já perdi pai e mãe, mas a minha irmã foi uma dor muito grande. Família é sempre mais complicado ainda, né? Perder nunca é fácil, mas família são outros vínculos, né? São outros vínculos. Mas a gente tem a família que não é de sangue também, né? Com certeza é complicado. Mas, Helenice, você tá vinculando também seu zumbido com... Ou seu zumbido, ou sua piora de zumbido com alguma dessas perdas? A vida é uma construção. Todos os dias pro dia seguir ser melhor. É isso aí, Val Souza. Você tem uma mentalidade super bacana, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ixi, já foi lá para baixo. Eu tô lendo aqui em cima. Vamos lá. Ana precisa fazer terapia para ressignificar suas perdas e sentimentos. Eita, quem que é a Ana? Ana, eu não tinha visto. Ansiedade mexe com tudo. Eu sei que é um desafio, mas cuide dessa ansiedade. Gente, ninguém merece uma vida com a ansiedade descontrolada. Como se fosse um cavalo selvagem, que mesmo você em cima dele com a rédea e assim, puxando a rédea, você não consegue fazer ele que disparou parar. Complexo demais, né? Mas muitas pessoas sem controle da ansiedade, muitas vezes não estão olhando para as emoções. Elas estão procurando um jeito de fugir das emoções, muitas vezes com 2, 3 ou 4 medicamentos controlados. E o medicamento é controlado e não tem o poder de controle da ansiedade de alguns de vocês. Olha aqui, né, como ouvir as palavras colocadas dessa maneira mostram pra gente, dá pra gente essa sensação de como as coisas às vezes não estão corretas, né? Então olhem para isso, olhem, a gente tenta ajudar vocês a olharem outra dimensão, né? Às vezes você não tá precisando só de mais medicação, às vezes você tá precisando tirar um lixo para fora, né? Pensando assim, todos nós temos lixos emocionais. A infância não é fácil, mesmo de quem foi filho planejado, amado e bem criado. Infância não é fácil com tanto de coisas que a gente entra em contato. Carrega para a adolescência. E na adolescência, na hora de se comparar com amiguinhos na classe, amiguinhos são espírito de porco, né? Então, a infância e a adolescência não são épocas fáceis para ninguém. É muita coisa que a gente tem que lidar e às vezes não aprende a lidar
sufoca, embute esses sentimentos, esses lixos que a gente vai aprendendo a armazenar e segue a vida adulta inteira tendo padrões de comportamento extremamente ruins para a própria pessoa, porque lixo é tóxico, né? Então, quem é que vai ficar bem se guarda um monte de lixo? Lixo é para ser colocado para fora periodicamente. Então, assim como o lixo da cozinha, o lixo do banheiro, o ideal é que se coloque para fora todo dia, no máximo um dia sem colocar, porque senão as toxinas vão aumentando e vão extrapolando o odor ruim para a sala, para a área de serviço, para o quarto, para outros cômodos que não são nem a cozinha nem o banheiro. Porque você não tirou o lixo e as toxinas se espalharam, tá? Então dá para fazer uma analogia tranquilamente com o lixo emocional que a gente carrega, guarda lá desde a infância e adolescência, não põe para fora e fica intoxicando a nossa mente. E que mente vai ficar em paz se tem toxina abundante definindo padrões de comportamento que você não gosta, mas não consegue se livrar dele, tá? Então, quer ver um outro exemplo meu que não tem tanto a ver com a morte da minha mãe, mas tem muito a ver para o que me carregou para estudar zumbido? Frustração. Gente, eu ficava no chão. Era um padrão de comportamento. Cada vez que vinha uma pessoa com zumbido lá na minha época do HC, 1990, a residência foi de 1991 a 93, eu comecei a estudar zumbido em 94. Que vinha um paciente com um zumbido no pronto-socorro de domingo, que era meu plantão, no ambulatório, ou em outros lugares que eu trabalhei lá, na época eu operava nariz, amígdala, tal, mas vinha gente com zumbido. E eu tinha que discutir com alguém e falar assim, isso não tem o que fazer, manda pra casa, fala que tem que aprender a conviver. Então, assim, gente, frustrante. Mas foi tão frustrante, foi tanto lixo que eu guardei, tanto lixo de doloroso que eu guardei, eu chorava com os pacientes, né? Meu ex-marido, na época, falou assim, 95. Na época, o primeiro consultório particular que a gente teve, o meu receituário tinha o telefone da nossa casa, telefone fixo da nossa casa, né? Porque era um jeito de eu ser achada, não tinha celular na época nem nada. E aí as pessoas ligavam para nossa casa quando elas estavam abaladas com o zumbido. E meu ex-marido falou assim, Tani, se continuar assim você não vai aguentar. E se você não, porque eu chorava, eu desligava o telefone da pessoa que estava tentando ajudar, eu contava para ele, chorava. Você não vai aguentar. Então a questão não é nem a ligação no horário nosso de repouso. Não era isso que incomodava ele. Incomodava o fato de eu não ter preparo psicológico para lidar com o povo que pedia ajuda há 30 anos atrás. E foi essa dor da frustração que horrorosa, lixo acumulado, mas serviu para eu sublimar em alguma coisa. Eu falo, cada vez que eu tô muito mal, eu crio um projeto. Eu crio um projeto, porque daí eu me sinto útil, sinto virando isso daqui e sinto tirando toxina dentro de mim. Esse é meu mecanismo, tá? Enfim, então é só para mostrar para vocês que todo mundo carrega lixo, inclusive eu. Mas quando a gente ressignifica e aprende a lidar com esse lixo e expulsar esse lixo periodicamente, a gente junta menos toxinas. O nosso corpo e a nossa mente funcionam melhor. Tenho muita ansiedade, a perda da minha mãe, tive depressão muito forte e a partir de começar a tomar clonazepam e amitriptilina, começou esse zumbido que não me deixa em paz. Choro muito. Ana, quanto tempo foi essa perda da sua mãe? Eu sinto muitíssimo. Te entendo perfeitamente. Olha, 25 anos e meio depois da perda da minha mãe, eu falando hoje da mistura, falando de abandono, mas eu me emocionei depois de todos esses anos. Já falei 10 mil vezes, contei essa história 10 mil vezes. Hoje, que a gente tá na sintonia da emoção, eu me emocionei.
tá? Então não é fácil não, gente. Todo mundo guarda lixo. Sorte de quem tem mecanismos de extravasar frequentes e eficientes. E é por isso que a gente tá aqui ajudando de maneiras diferentes, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Pode entrar, pode entrar. Chegou um mecanismo muito eficiente de eu liberar meus lixos emocionais. Chegou em casa agora, lindona. Então, isso é muito legal. E emocional, sim, isso aí. Então, lembrando aqui, né, que a Maísa chegou em casa agora. A ideia é, em grupo, muitas coisas fluem melhor, tá? Quem tiver vergonha aí, né, de grupo, lembra, pode ser bobagem, pode ser uma experiência muito bacana, abrir o coração, ser acolhido por mentoras e ainda ter outras pessoas falando, eu te entendo. Gente, quando você vê que você não tá inadequado, você só não teve oportunidade em tempo real de fazer alguma coisa diferente, tá? A gente sempre pode melhorar, mas precisa enxergar e querer essa possibilidade. Eu começo a fazer, mas não dá resultado, eu paro. Aí eu vou te dizer, essa é a sua parte que não combina com quem quer muito melhorar, tá? Não dá resultado no tempo que você quer. Só dá resultado no tempo que é para dar resultado, tá? Aí, ó, chavinha para você mudar. Quebra crença para gerar paz aí no seu coração. A hora que você conseguir falar assim, eu vou me comprometer, é outra sintonia. Eu vou de peito aberto me comprometer a fazer alguma coisa para me ajudar nesse processo de dor do qual o zumbido faz parte. Ele não é a causa da dor. Ele é uma manifestação. É uma resposta parecida com a que eu dei para, se não me engano, Jéssica, da DTM. Tá achando que o zumbido tá causando outro negócio? Pera aí, o zumbido tá misturado, fazendo parte do outro negócio, tá? Deixa eu ver quem mais aqui tem algo para eu ajudar. Isso mesmo, Ai, Ana, você precisa vir para a mentoria. O pior é que meus filhos e meu marido já não acreditam mais no meu zumbido. Fica batendo na mesma tecla e ansiedade. Olha o que aconteceu. Você perdeu credibilidade na sua família. Então, tem que ter alguma coisa. Porque assim, a dor de perder a mãe, acho que todo mundo é capaz de entender. Não é todo mundo. Agora, se a sua ansiedade tá over e suas tentativas de tratamento vão e param, você pode ter perdido credibilidade. Olha, eu faço tudo para não perder minha credibilidade, viu? Porque ela vale ouro. Se você perdeu dentro da família, tem alguma coisa comportamental que você precisa olhar melhor. Veja se faz sentido o jeito que eu tô entendendo pelas palavras que você colocou aqui escrito, tá? Porque se é você que tá precisando melhorar para resgatar credibilidade, é para ontem. É para ontem. Não é para live da semana que vem, não, tá bom? Fica com isso aí no coração, porque às vezes a gente precisa dar uma cravada na jugular de alguém que é pra acordar. Senão fica fazendo tudo igual. E fazendo tudo igual, dona Ana, sabe qual é o resultado? A mesma ansiedade e o mesmo zumbido. Fazer tudo igual não faz um pingo de
sentido. O que a gente quer é pessoas dispostas, de peito aberto, para fazer diferente. Então, eu não venho aqui aos domingos falar para não fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero gente aberta a pegar o que eu tô falando, vai fazer um bom trabalho com isso. Ou hoje, especificamente, que eu tô numa live de convite para mentoria Mente em Paz, que já começa na semana que vem, assim, é para quem tiver acordado para isso. Eu quero mudar, eu só não sei como fazer. Ninguém nunca pegou na minha mão virtualmente, né? Aqui tá uma super oportunidade, tá? Principalmente para quem já tá numa estabilidade financeira, que é bastante gente, acreditem se quiser, mas o mundo tá de pernas pro ar por inúmeros fatores profissionais ou familiares, tá? E daí é o rolo compressor que a pessoa sozinha não sabe sair. E nesse caso, Ana, você vai me desculpar, tá? Se dentro de casa não tem acolhimento, como é estar em casa com a família se não tem acolhimento, tá? Se não tem pertencimento. Tem um lugar aí que você precisa retomar. E é primeiro olhar para você, não é o que eles estão fazendo, é o que você pode estar, por causa do seu lixo emocional que não é colocado para fora adequadamente, desistindo das opções de tratamento das quais você resolve investir, desistindo, ficando na mesma. Não gostei, tá? Não gostei. Vou torcer muito aqui para você ter um clique aqui e desbloquear desbloquear essa trava que você tá aí, tá? É bem difícil controlar a ansiedade com zumbido severo, Rose. É verdade. Também é bem difícil controlar um zumbido severo sem controle da ansiedade. Só enxerga a mão dupla. Não é que você tá errada, não. É que tem um outro lado. E daí, o outro lado do controle do zumbido é nosso, dos profissionais, tá? Então, quando a gente vê vocês numa ansiedade severa, com um zumbido severo, primeiro que às vezes é difícil saber quem é o ovo e a galinha. Quem é o ovo, quem é a galinha, tá? Quem veio primeiro. Mas é um terreno difícil pra gente quando a ansiedade tá desgovernada. Então, por mais que você venha com essa entrada aqui, eu concordo. Só olha mais expansivamente. Tem essa daqui conectando. Ansiedade severa também deixa um zumbido severo. E aí, quem que ajuda a gente a ver aonde que tá o rolo? É a acufenometria, a medição do zumbido, tá? Então, tem muita gente com um zumbido severo, um impacto severo, ansiedade, um sofrimento master, cujo volume do zumbido é menor do que a média. Então, entrar com uma mediçãozinha física, deixando o sofrimento de lado, porque ele é importante, mas assim, deixa ele de lado para poder olhar como é o zumbido de verdade. Porque às vezes o sofrimento só faz isso, ó, toma conta da nossa visão e daí a gente não consegue enxergar direito. Então, quando a gente tira da frente e olha tudo, aí você fica com a visão do zumbido em si e com a visão do emocional. É um jeito que a gente tenta diferenciar, tá bom? E já deu o nosso horário aqui para variar, né? Que o tempo passa muito rápido. Mecanismo de defesa, doutora Tani. Ai, perdi o bonde andando, com certeza. A gente é cheio de mecanismos de defesa, né? Eu também choro muito e todos na minha casa já estão ficando cansados. Ana, posição difícil para todo mundo da sua casa. Para todo mundo, tá? Então, enfim, vou torcer para você não desistir dessa vez.
E sim, mecanismo de defesa tem esse nome porque está a serviço de alguma coisa, né? Agora, se o mecanismo de defesa está a serviço de bloquear alguma coisa e a gente não consegue se livrar do zumbido quando tem a ver, aí é complicado, né? E daí vocês vêm cobrar da gente que a gente resolva com medicamentos. Quando o jeito de resolver é vamos ter a oportunidade de olhar o contexto todo. Vamos dar 2 passos para trás e poder ficar com uma visão um pouquinho mais integrativa, mais global, mais completa, rica do que está acontecendo com a pessoa? Será que isso não é, isso sim não acaba sendo um jeito de tratar o zumbido de uma maneira mais eficiente? Para mim faz muito sentido, porque eu sempre fui médica assim, ó. Qual é o medicamento que resolve tudo? E eu mesma tive que abrir a cabeça porque não é medicamento que resolve tudo. E não é. E eu quero resolver. Minha cabeça é da solução, minha cabeça é da cura, minha cabeça é disso. O que a gente vai fazer para ter bom resultado? Esse é o meu pensamento, tá? Mas vocês querem ou esperam uma coisa que não tem a chance de acontecer, que é todo mundo se curar com medicamento. Não é isso, tá? Provavelmente eu não teria passado pela cura do zumbido com a terapia ressignificação das emoções se eu tivesse insistido, eu tô mal do luto, vou tomar um antidepressivo. Né? Provavelmente nada teria acontecido para me despertar. Ou emoção gera zumbido, não sabia, lá atrás não sabia. Ou é possível ter cura do zumbido, não sabia, ninguém falava isso. Quando eu tive cura do zumbido, fiquei até com vergonha de contar. Assim, vão achar que eu sou louca. Vou falar pra quê? Né? Olha a doideira que era 31 anos atrás. Então, hoje, eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa. E tá tudo certo se vocês não estiverem preparados para me ouvir ou preparados para concordar com os argumentos que eu mostro para vocês. Tá tudo super certo, tá? Mas, já que vocês ficam aqui comigo aos domingos, eu deixo esse convite pra gente encerrar. Nessa sopa de letrinhas aí que tá na sua frente, nessa confusão desse alfabeto que você não sabe nem o que tá escrito, deixa a sua opinião se misturar com a minha. Se você não estiver preparado ou preparada para aceitar a minha, só deixa misturar. É possível que você comece a compreender essa sopa de letrinhas. E é nesse sentido que vale muito, mas muito a pena a gente conhecer cada vez mais de si mesmo, para daí entender como o corpo que a gente tem reage à mente que a gente tem. E é isso, tá? Dentro dos nossos desejos, né, de ter levado um pouco de paz pelo entendimento, fica aí mais uma vez o agradecimento por vocês estarem aqui com a gente no domingo número 213 da minha vida, aqui dedicando esses momentos para falar sobre zumbido. E hoje fica também esse convite para quem tiver numa situação de estabilidade financeira, tá tudo bem nessa parte, e o que tá tudo mal é uma bola de neve de emoções que não deixa você melhorar do zumbido, aí fica para você o convite para a mentoria Mente em Paz. Quem quiser, me escreve depois, tá bom? Beijo no coração, gente. Cuidem-se bem e aproveitem todos os momentos de paz que vocês puderem ter hoje, nesse fim de domingo, ou em toda semana que vai vir aí para todo mundo. Equipe, gratidão mais uma vez. Amo vocês. Beijo.